Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas e gostaríamos de informar a vocês que estão vindo, assistindo pela primeira vez os nossos vídeos, os nossos estudos, que neste canal nós temos por objetivo promover conhecimentos que auxiliem as pessoas a virem a conhecer a si mesmas. Por conseguinte, todos os vídeos que vocês vão encontrar em nosso canal têm por fim auxiliar as pessoas em seu processo autoeducativo. Uma segunda coisa que também gostaríamos de fazer é agradecer aqueles que têm se inscrito ou se inscrevendo em nosso canal. A vocês, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento do carinho, da atenção de vocês para conosco. Também agradecer particularmente os likes. Isso, de alguma forma, ainda somos humanos e sentimos aquele reconhecimento, aquela atenção de vocês para conosco e nos sentimos incentivados a prosseguir nesses estudos, nessas análises. Apesar de que isso não deveria ser uma coisa assim tão importante, mas como todo ser humano, que nós somos também, a gente se sente bem em esse reconhecimento. Então, muito obrigado aí pelos likes. E também agradecemos a indicação de vocês, do nosso canal e dos nossos estudos. A todos vocês, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento. E pedimos a Jesus abençoá-los hoje e sempre. Bem, antes de iniciarmos o estudo desta noite, nós gostaríamos de fazer uma correção aqui em relação ao estudo, o último estudo da semana passada. Na verdade, não é bem uma correção. Na verdade, é um acréscimo que nós gostaríamos de fazer. E para isso, nós vamos compartilhar aqui uma tela aí com vocês. Você não vai fazer a pressa, não? Daqui a pouquinho estarei fazendo. Bom, na semana passada, quando nós estávamos comentando a mensagem de André Luiz, particularmente referência a essa parte aqui, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Nós estamos falando disso aqui em relação aliás, desculpem, nem é esta frase, não. É esta aqui. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Nós estamos falando isso em relação a gente deixar o corpo físico e retornar ao mundo espiritual. Que esse simples fato não vai nos mudar. Só que isso aqui tem uma outra faceta ainda mais abrangente, que abrange mais ainda, que é o seguinte: o fato de nós irmos para o mundo espiritual e tornar a renascer aqui na vida física, tendo uma nova roupagem física, um novo corpo físico, isso aí não vai resolver essas questões do nosso crescimento, da nossa educação ou da nossa salvação. Isso não tem relação uma coisa com a outra, necessariamente. É lógico que esse processo de renascimento nos ajuda, o objetivo dele é exatamente alavancar o nosso crescimento. Mas, além de tudo, ou seja, renascer é uma nova oportunidade. Mas a questão é, nós estamos sabendo aproveitar esta oportunidade que estamos tendo? Ontem, no estudo desta quinta-feira, nós falávamos exatamente sobre isso, sobre essa questão. Que a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa melhoria irá depender do trabalho que realizamos sobre nós mesmos, ou seja, da educação que fazemos em nós, sobre nós, em relação aos nossos comportamentos, atitudes, etc, etc. Em várias linhas, em várias facetas. Se nós não fazermos esse trabalho de transformação, de mudança, de amadurecimento,
de aprimoramento, nós retornamos para o plano espiritual, geralmente numa situação pior, porque muito pouco provável de voltarmos na mesma condição, na mesma situação. Sem realizar um trabalho sobre si, a nossa tendência é afundar um pouco mais. Portanto, o fato de simplesmente de renascer não vai nos transformar, não vai nos mudar. O trabalho sobre nós mesmos, ele é dependente e necessita que nós o empreendamos. Então, é esta observação que gostaríamos aí de fazer. E vamos à nossa prece. Também antes de efetuarmos a nossa prece, este final de semana nós vamos compartilhar uma mensagem de bom dia que gostaríamos também de compartilhar com aqueles que virão a nos ouvir neste momento aqui agora, nesse estudo. Que nós gostaríamos de fazer isso porque é uma reflexão muito importante para todos nós, inclusive particularmente para mim. Ser professor frente às responsabilidades. Todos nós temos, às vezes, de nosso papel de professores. Isto ocorre em todos os momentos, em todos os lugares em que ensinamos alguma coisa a alguém, ou até mesmo quando nós educamos ou amestramos os animais e as plantas. Então, nesse momento, nós estamos sendo professores desses seres. Ou seja, em todos estes papéis, nós somos responsáveis e vamos ser responsabilizados perante a nossa própria consciência, em primeiro lugar, e depois também diante das leis divinas, seja pelo que estamos pregando ou ensinando, tanto quanto pelo modo, pela maneira como nós estamos fazendo isto. Ou seja, e isto independentemente de quais são os temas que estamos tratando. Portanto, nós vamos ser responsáveis, seja pelos temas educativos da alma ou do ser, tanto quanto quando estivermos ensinando aqueles temas ou aquelas instruções, por exemplo, em relação às condutas sociais, ou até mesmo dando uma mera informação sem mais amplo alcance em relação ao comportamento das pessoas e dos seres. Enfim, não importa a área que estejamos atuando, que estamos instruindo, nós seremos responsáveis, tanto pelo aquilo que nós estamos falando, ensinando, tanto quanto também pela forma, pelo modo, pela maneira com que fazemos. Por exemplo, nós estamos ensinando com amor, estamos ensinando com respeito, temos consciência daquilo que nós estamos ensinando, e tem muitos etcéteras aí que poderíamos refletir a respeito. Então, por conseguinte, o importante que nós compreendamos e entendamos é que na vida nós somos o tempo todo alunos e professores. E nós vamos ter as responsabilidades respectivas em relação a cada um destes papéis que vamos assumindo no decorrer da vida. Então, são essas reflexões que gostaria de deixar aí para podermos pensar a respeito com carinho. Bem, vamos então à nossa oração para adentrarmos no tema desta noite. Já temos prorrogado ela já um pouco. Vamos à prece pedindo a Deus nos abençoar a todos, nos fortalecer em nossos propósitos de edificação, que guardamos em nossa intimidade, e também que a gente possa conseguir levar este estudo dentro daquele clima de harmonia, de tranquilidade e de instrução. Vamos então nos dirigir a Deus, a Jesus, rogando as tuas bênçãos. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e instrutor maior de todos nós. Nesses instantes em que nos preparamos para mais uma noite de estudos, recorremos a Ti, Senhor, vos rogando
nos abençoar a todos os que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida, para o estudo, para a aprendizagem. Te pedimos a tua permissão, para que todos sejamos amparados e assistidos pelos nossos mentores e coordenadores espirituais. Possam esses corações amigos e amoráveis encontrar em nós aquele espaço para nos auxiliar tanto na recepção dos ensinamentos da noite, bem como também na transmissão dos mesmos. Que possamos estar sob a inspiração desses corações mais esclarecidos, sabendo assim levar a todos aquelas informações de que eles esperam e sejam necessitados. Senhor, te pedimos ainda abençoar todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, estendendo estas bênçãos em favor de seus familiares, bem como também te pedimos por todos aqueles que vierem a nos assistir ou nos ouvir. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós, fortalecendo aqueles propósitos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Agradecidos por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por todo o amparo que temos recebido, ainda vos pedimos de estendê-las em favor de toda a humanidade. Que assim seja. Bem, nós gostaríamos de esclarecer que hoje nós vamos tratar do tema o umbral, ampliando um pouco mais os conceitos, as ideias e antecedendo esse estudo que o André Luiz faz e apresenta no livro Nosso Lar. Nesta obra, ele vai apresentar esse lugar e esta situação no seu primeiro capítulo, no qual ele intitula Nas Zonas Inferiores, onde ele só descreve o lugar, o ambiente, mas ele não dá maior assim, informações de que seja, onde é, ou que nome tem essa região. Até mesmo porque ele não sabia, ele desconhecia acerca do seu próprio paradeiro e até da sua situação. Depois que ele foi acolhido, que ele foi amparado e que ele começou a aprender, em uma conversa com o instrutor e aquele que muito lhe auxiliou na colônia Nosso Lar, na cidade espiritual Nosso Lar, ele veio descobrir que o lugar aonde foi parar era designado pela espiritualidade de umbral. Então, nesses dois capítulos, ele trata do tema, mas ele não entra em muitas minudências e muitas questões acerca disso. Ele dá algumas notícias acerca desta região e depois, ao longo de outras obras, ele vai trazer mais informações. Então, naquela intenção e naquela proposta de auxiliar vocês a compreenderem mais e ter uma visão mais ampla deste assunto, onde nós resolvemos promover o estudo de hoje como uma introdução ao estudo do livro Nosso Lar, ampliando aí informações, conhecimentos e tudo mais. Então, vamos aí compartilhar com vocês uma nova tela. Recebendo aí? Bem, aí, inclusive, é o pano de fundo hoje nosso, essa tela aí, é a introdução do nosso estudo, o umbral. Bom, é um tema bastante complexo, que tem, assim, várias nuances, várias facetas. É difícil abordar todo o espectro em relação a esse assunto, todas as faces desta questão. Então, nós vamos trazer aqui algumas informações orientativas para vocês. Geralmente, essas regiões são descritas mais ou menos como aí aparece nesta imagem.
São regiões de montanhas e vales e de brumas, e são regiões assim, vamos dizer, de uma certa escuridão maior ou menor, dependendo de qual dessas regiões você se encontra, ou na qual nós estamos descrevendo. O umbral, ele é dividido em algumas regiões, em alguns quesitos. Mas antes de a gente abordar necessariamente essas regiões aí, vamos entender um pouco melhor o assunto. Aqui nós temos a Terra, essa mãe acolhedora, esse útero cósmico, no qual nós progredimos, nós desenvolvemos, nós construímos o nosso ser. Obviamente, este é um planeta no qual nós estamos estagiando nesse momento. Se já viemos de outros planetas, que é quase certo que sim, o certo é que nós já passamos por diversas instâncias. Bom, o que importa é que hoje nós estamos aqui, nessa casa sideral, nessa casa cósmica, que nos abriga e que nos dá suporte para nós evoluirmos, para nós buscarmos o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, falando em síntese, ou seja, como objetivo, como meta final. Ok. A Terra, esse corpo cósmico, ela também é como o nosso corpo físico biológico. Se nós, enquanto seres humanos, nós possuímos diversos corpos, a Terra igualmente. Só que em relação à Terra, nós vamos falar não de corpos, mas de dimensões. Desculpem, gente. Mas que tem correspondência ou tem uma relação ou correlação com essa questão também dos nossos corpos. Por exemplo, vamos pegar o único corpo que nós temos, vamos ficar em um para tornar o assunto mais simples e mais fácil de ser entendido. Nós temos um corpo espiritual que vai envolver e vai penetrar o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico. Consequentemente, a Terra também tem essa dimensão espiritual que a envolve totalmente. Se os nossos órgãos físicos internos do nosso corpo têm uma correspondência espiritual, a mesma coisa ocorre com a Terra, com esse corpo sideral. E a Terra é aquele corpo sideral que vai nos abrigar ou vai abrigar diversos corpos ou diversos seres em diversos estágios evolutivos. Assim como o nosso corpo biológico, ele também detém em si órgãos, células e uma série de elementos que vai guardar aí em si princípios espirituais também em processo de evolução, de crescimento. Ok? Então, vamos trazer aqui um trabalho didático que nós tentamos representar aí para vocês. Nós temos a Terra e cada um desses halos que circunda a Terra, de cores variadas, são as diversas dimensões espirituais. Então, essas dimensões espirituais, elas se iniciam no núcleo interno da Terra, no núcleo primário, e vai se distendendo, vai se irradiando, até alcançar o espaço e ainda para além, bem além ainda, até atingir aquele limite ali, onde a Terra vai encontrar outros planetas. Então, em termos de camadas espirituais, a Terra, Marte e Vênus, em algum momento, eles se encontram ali em limites determinados, específicos. Ok? Vamos dizer, na metade do caminho entre esses planetas. Então, essas dimensões se irradiam enormemente. Nós não temos sim, uma ideia do alcance e do tamanho dessas dimensões. Principalmente as dimensões mais superiores, que aqui está representada na cor branca. Entenderam isso?
Muito bem. Então, vamos ver aqui um pouco de ciência. Aqui está uma representação gráfica disto que nós tentamos mostrar para vocês. A Terra, o planeta, seria o que está envolto aqui na cor vermelha, esse vermelho mais denso aí. Está preto? Está preto. Pois é. Então, nessa cor preta, aí, como a Cetina está dizendo ali, que está aparecendo aí no vídeo, aqui para mim é um vermelho mais escuro. Um vermelho mais escuro. Então, essa aqui seria a Terra. E aqui seria a primeira camada espiritual, aqui a segunda camada espiritual, e aqui a terceira camada espiritual, aqui a quarta camada e aqui a quinta camada. Esta representação se encontra no livro da Eigorina, sobre a cidade espiritual, onde ela vai representar o nosso lar. Inclusive, o nosso lar é aqui representado por essa estrela. Então, o nosso lar, em termos de cidade espiritual, ela está situada na terceira camada, na terceira dimensão espiritual que envolve a Terra. E esse lado de cá seria a abóbada celeste, ela teria representado a abóbada celeste. Mas nós vamos falar disso um pouco mais à frente, nós vamos voltar a esse gráfico aqui, para a gente estudar ele com um pouco mais de detalhe, ok? Então vamos lá agora a algumas questões científicas em relação à Terra. Então, enquanto o planeta, a ciência estratificou as camadas internas da Terra em 3 núcleos, vamos assim dizer. Nós vamos ter o núcleo interno, que é essa bolinha aqui, que ele o que predomina aqui é o ferro incandescente. Então, isso aqui está numa temperatura altíssima. Depois nós vamos ter o núcleo externo, que é essa camada aqui, que vai conter, envolver um núcleo interno. E depois nós temos que uma outra camada, que é o manto. É onde fica ali aquelas lavas que os vulcões expelem, vários elementos químicos, ferro, níquel, várias coisas aí, e também terra também. É a terra, esses elementos nós pisamos aqui. E aqui a crosta é exatamente aquela camadinha fina que vai cobrir esse manto. Então a Terra está dividida nessas dimensões. E espiritualmente também. Então, cada coisa dessa aqui também está envolta por uma dimensão espiritual. E ela é habitada por espíritos. Obviamente, raros são os espíritos que conseguem chegar aqui a alcançar o núcleo da Terra. Existem alguns que conseguem alcançar o núcleo ou nas proximidades espirituais do núcleo externo. O interno é muito difícil. O ser tem que ter já um domínio mental e de si mesmo muito grande. Aí só um Cristo ou alguém compatível mais ou menos com essa estrutura para conseguir viver nas regiões espirituais que vai corresponder a esse núcleo interno. Mas no núcleo externo para cá, sim, existem seres habitantes. Obviamente que no núcleo externo são aqueles seres mais densos, aqueles seres mais perversos, mais pesados, que nós, graças a Deus, a humanidade que vive na crosta do planeta, sobre a superfície do planeta, não tem relação com esses seres direta. Esses seres geralmente interagem e comandam e manipulam as pessoas da crosta através daqueles que vivem no manto da Terra. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Só já traçando algumas pinceladas para vocês. Bem, esse é o aspecto interno do planeta. E nós vamos ter também o aspecto externo do planeta. Então, nós vamos ter, a partir da crosta do planeta, onde nós habitamos, nós vamos ter
a troposfera, que é esse halo azul que nós enxergamos em torno da Terra, é o céu. Então, o céu faz parte dessa troposfera. É onde os aviões viajam. Então, os aviões não alcançam a estratosfera, que é o próximo camada física que envolve a Terra. Porque aí eles perderiam. Aquele avião que sumiu aí, que até hoje ninguém todo dia a gente está conversando sobre isso. Existe... E perdeu lá. Não, existem várias teorias. Alguns falam que caiu no mar, alguns falam que ele saiu. Então... Pois é, mas pode ter sido que ultrapassou. Geralmente os pilotos têm controle, né, nos seus painéis, informam a altura, porque tudo isso aqui também, gente, é dividido em altura, são quilômetros de altura. Até certo quilômetro é a troposfera, a partir de um determinado quilômetro vai vir a estratosfera, que vai alcançar um outro nível, um tanto de quilômetro em relação à Terra. Quando você entra na estratosfera, a influência gravitacional do planeta é menor. Você ainda é atraído para o planeta. É aqui onde ficam os satélites. Os satélites ficam aqui, giram geralmente em torno daqui da estratosfera. A gente vai ter a estratosfera mais baixa, onde eles vão falar lá de satélites, esqueci o termo que eles usam lá, mas sei que lá baixo e o outro alto. Mas geralmente é por aqui que eles movimentam. E por que eles não se desprendem do planeta? Porque eles ainda estão sendo atraídos para o planeta. Você tem informação também ou não? Independente? Não, satélite. Satélite é satélite humano. Tá. Esse satélite que fica aí tirando foto da gente, do Google, e etc., Starlink, que transmite ondas, vídeo, imagens, sons e tudo aí, mais ou menos por aí. E temos a mesosfera, que é onde vai passar ali os asteroides, os cometas, aqueles que passam próximos do planeta, passam por aqui. E depois nós vamos ter uma outra camada, que é a termosfera. Da termosfera e a exosfera já vai fazer parte da ionosfera, que são as camadas mais externas do planeta. Então, até a exosfera ainda existe a influência gravitacional do planeta atraindo para si. Bom, e aqui vai ter aqueles satélites de órbita mais alta, que estão mais afastados do planeta, mais distantes do planeta. Bem, aqui é de órbita baixa. Aqui o termo técnico usado para esses satélites aqui são satélites de órbita baixa. Esses aqui são os satélites de órbita alta. Ok? Bom, o que é importante é que essas camadas que a própria ciência percebe, detecta e classificou, ela também corresponde às camadas espirituais. Essas dimensões espirituais que envolvem a Terra. Sendo que o nosso lar, a cidade do nosso lar, aqui inclusive, gente, tá até aqui eu não tinha me dado conta, a altura em termos de quilômetro. Ou seja, a troposfera vai do nível da crosta até 20 quilômetros de altura. A estratosfera, ela começa em 20 quilômetros de altura e vai até os 50 quilômetros. Já a mesosfera começa dos 50 quilômetros de altura e vai aos 85 quilômetros de altura. Já a termosfera inicia nos 85 e vai nos 690 quilômetros de altura. E a exosfera já começa nos 600 quilômetros de altura e vai até os 10.000 quilômetros de altura. Então, imagina, espaço afora. Olha o alcance disso. É imenso, é muito distante, muito longe do planeta. Bom, a cidade do nosso lar, então, ela vai orbitar em torno do planeta, logicamente, ela está geoestacionária, igual aqueles satélites geoestacionários que ficam sobre a Terra, ou seja, fica aparentemente parado sobre a Terra, porque a Terra está girando. Então, o satélite vai acompanhando esse giro na mesma velocidade.
porque a Terra gira em torno de si numa determinada velocidade. Eu já esqueci os valores exatos aí desse giro. Mas, em 24 horas, ela faz um giro completo em torno de si mesma. Bom, mas isso aí são informações científicas que para nós tem pouca relevância. O importante é que o nosso lar ele está situado entre a troposfera e a estratosfera. Está mais ou menos por aqui, ou talvez até aqui. Existem algumas divergências. Alguns falam que ela está na estratosfera, em termos de 50 quilômetros de altura, e outros falam que está em torno de 20 quilômetros de altura. O certo é que ela está entre essas duas regiões aqui, entre a troposfera e a estratosfera. Está mais ou menos nesse intervalo aqui. E sobre a cidade do Rio de Janeiro, então sobre o Brasil aqui. Ok? Bom, vamos seguir. O importante é que vocês tenham compreendido esse assunto aí, e aqui está representado. A estrelinha aqui, essa estrela aqui, é a cidade de Nosso Lar. Está aqui. Bem, indo ao tema que nos interessa, a questão do umbral. Onde fica? Onde fica? Bom, o umbral, ele começa na crosta do planeta e vai até mais ou menos ali a estratosfera. Ele tem esse alcance. Então, o umbral vai do 0 quilômetros, ou seja, o início se inicia na crosta e vai até aí os 50 quilômetros de altura, mais ou menos, de abrangência, dessas dimensões. Ok? Agora, por isso que a espiritualidade, muitos estudiosos vão dividir o umbral em camadas, em regiões, em dimensões mais específicas. E aí vai depender do estudioso ou da espiritualidade, do ser espiritual que está apresentando as informações. Portanto, existem as classificações, elas mais ou menos se complementam. Não tem isso, não se divergem muito, não. Então, na primeira camada que nós temos aqui, é a crosta, que inicia do chão do nosso mundo e atinge um certo limite, uma certa altitude. É a região crostal. Bom, essa região ela vai se misturar, ela vai se interagir com o início do umbral, que ele começa a partir de certa altura e vai atingir um certo limite, que é a primeira camada, a primeira dimensão do umbral. Alguns vão chamar de umbral grosso, ou vão chamar de umbral pedregoso. Também existe esse termo, porque essa região é uma região onde apresenta muitas montanhas, muitas pedras, não é uma região pantanosa, não é uma região mais agreste, mais desértica, onde assim, tem ausência de plantas, porque os espíritos descrevem o umbral como aquela região onde se vê poucos animais, e vê animais assim, não são muito comuns à humanidade, e também não apresenta muitas árvores, assim, são árvores ressequidas, dependendo da região que você se encontra, árvores ressequidas, uma aqui, outra lá, acolá. Então, nós vamos descrever um pouco cada uma dessas regiões aí. Então, no umbral pedregoso, que é esse primeiro umbral partindo da crosta, por isso que a espiritualidade dá esse nome para ele, para essa região, porque são aquelas regiões onde vai apresentar ser mais desertos, muitas pedras, montanhas, vales, mas aquela terra mais dura, mais agreste, mais densa. Então, alguns designam a região também de umbral grosso em função disso. Após ou acima desta camada, nós vamos ter o umbral mediano ou intermediário. Alguns falam umbral, a especificação é umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Na espiritualidade, vai designar essa região de umbral
O primeiro é tenebroso, o segundo, esqueci o nome dele lá, que eles dão. Eu tenho o predebroso, o tenebroso e o outro nome, esqueci, como que eles designam. Bom, o importante é que essa região, essa segunda região, é um umbral um pouco mais... O primeiro umbral, ele é bastante escuro, bastante escuro. Ali o sol custa penetrar, são assim, restos de luz, assim, é um lugar bastante sombrio, mas ainda possui uma certa claridade. O umbral médio é um pouco mais claro, um pouco mais de luz, mas ainda todas as regiões umbralinas, elas são escuras, elas não têm sol como nós temos aqui na Terra, sim. Apesar do sol, logicamente, perpassar por essas regiões. Nós temos que lembrar que não são regiões físicas, são regiões espirituais, ok? Bom, esse segundo umbral, ele é aquele umbral que vai apresentar as regiões de pântano, de lama. São regiões, assim, vai ter mais uma densidade de floresta maior, mas são regiões pantanosas, bastante difíceis também e complicadas de se locomover por elas, exatamente por essas questões. Então, vai ser uma região também bastante pesada também. E nós vamos ter uma última região, que é a região do umbral, que chama de... As pessoas falam de umbral fino, ou o umbral umbroso. Então, essa descrição que nós temos aqui, que nós apresentamos no início do slide, desse estudo, o slide que nós apresentamos no início desse estudo, e que nós temos aqui como pano de fundo, na nossa apresentação, é exatamente o retrato, a descrição desse umbral, que seria o terceiro umbral, contando da Terra, da crosta, para o espaço. Se nós formos ver do espaço, da espiritualidade superior para nós, aí seria o primeiro umbral. Então, depende da perspectiva que nós estamos tendo. Onde a espiritualidade é chamada de umbral, acho que umbroso. E o segundo, se não me engano, é tenebroso. Mas depois nós confirmamos esses nomes aí, mas também esses nomes um pouco importam. É essa região que nós temos aí descrita aí. Todas as regiões, como eu falei, elas são regiões montanhosas, de cavernas. Só que esse umbral ele tem um pouco mais de claridade e lá o sol é visível. Mas, como é uma região de trevas, segundo alguns, descreve que o sol lá ele se apresenta numa cor avermelhada, que não tem assim, aquele brilho, aquela luz. Mas os pôres de sol nesse umbral são muito bonitos, que são mais bonitos do que o da Terra, por causa desse ambiente, que é um pouco mais escuro. Então, ele apresenta aquelas nuances de vermelho, vermelho mais escurecidos, caindo ali, né, no anoitecer que nós temos aqui na Terra, indo mais ou menos nessa direção. São regiões também montanhosas, que vai apresentar também árvores, esse tipo de árvores que está descrito aí, a gente pode ver aí, as árvores ressequidas, tortas, onde vai poder ver também alguns animais. É interessante falar nessa questão de animal, na espiritualidade, porque tem alguns palestrantes e algumas pessoas aí do movimento espírita que falam que não existe animal no plano espiritual. Que os animais, segundo os estudos que o Kardec apresenta, apesar de eu ter lido as obras dele e não ter visto isso por lá, os animais que ficam no mundo espiritual seriam mantidos pelos espíritos. Eu acho engraçado essas colocações. Veja bem como nós somos contraditórios e incoerentes nas nossas questões. Vou dar um exemplo a vocês. Nós falamos que a Terra é uma cópia do plano espiritual. Bom, então dentro desta lógica, dentro dessa perspectiva, se a Terra é uma cópia do plano espiritual, como não vai existir animal no plano espiritual? Como a Vicentina está lembrando ali, a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. A grandiosidade do plano espiritual é trilhões de vezes maior que a da Terra. Pois é. Então, dentro dessa questão, não tem como não haver animal no plano espiritual. Óbvio que tem.
Se a Terra tem animais, como que lá não vai ter animal? A não ser que seja o contrário. O plano espiritual seja a cópia da Terra. Aí, realmente, sendo cópia da Terra, pode ser que lá não tenha animal, porque está copiando alguma coisa da Terra. Então, gente, isso mostra a incoerência nossa. Nossa lógica, a gente tem assim, tudo compartimentado. A gente vê uma ideia, essa ideia aqui é verdade, mas vê uma outra aqui e já não relaciona uma coisa com a outra. Então, isso que dizem não ter animais no plano espiritual é absurdo. É ilógico. Se aqui na Terra tem, obviamente lá tem. Essa explicação sua está fazendo lembrar daquela parte do nosso lar, você ainda vai chegar lá, o André Luiz vê no plano espiritual aquele quadro do São Dinis, que alguém que pintou aqui na Terra, que fala assim, tá lá em Paris. Aí ele fala assim, não, você está enganado. Ele que durante o sono físico, o pintor, veio aqui, viu, quando ele acordou, ele fez a pintura. Não é nós que copiamos lá de Paris. É isso que a Vicentina está trazendo, nós vamos ter a oportunidade de ver durante o estudo do nosso lar. Que o André Luiz, quando ele se depara com um quadro que tem aqui na Terra, então um determinado museu aí, em Paris, lá de, segundo a Vicentina está falando, aí, na França, ele vai falando, nossa, só que o quadro lá era muito mais bonito, luminoso, com muito mais coisa, com muito assim, nossa, o autor desse quadro copiou um quadro que tem na Terra, mas é impressionante que aqui tem muito mais detalhe, tem muito mais profundidade, tem muito mais cor, mais vida, muito mais coisas, muito mais beleza, transmite muito mais ideias, muito mais conhecimentos. Aí um instrutor que estava com ele naquele momento falou assim, não, você está enganado. Foi o fulano de tal, que o pintor, lá ele cita o pintor que fez o quadro, que esteve visitando a nossa cidade espiritual aqui, no nosso posto de socorro, vendo este quadro, se encantou com ele. Quando ele acordou no corpo físico na Terra, ele logo foi pintar um quadro. Então, o quadro lá é uma cópia deste aqui. Esse que o Vicentina está falando, exatamente dessa questão da Terra ser uma cópia mal feita, por sinal, do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui vai existir no plano espiritual, gente. Não tem conta. Lá tem plantas? Se aqui tem, lá tem plantas ainda numa dimensão muito maior, muito mais bela, muito mais coisas em tudo. O Rio Azul tem os rios. Assim, também os animais. Obviamente, tem animais no plano espiritual que vivem lá independente da sustentação mental de espírito. Imagina se o espírito fosse sustentar todos os animais no plano espiritual. Tinha que ser um espírito de alta envergadura, como Jesus. Porque, na verdade, tudo que existe na Terra é sustentado pelo Cristo. Por essa potência mental que a gente não faz ideia de como seja ou que seja. Bom, então vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, nessas regiões umbralinas também, a gente vai ver alguns animais ali, mas que animais que vivem na escuridão? Aqui no mundo físico nós temos as corujas, os morcegos, alguns animais assim que a gente tem pouco contato, e outros animais mais silvestres que nós temos pouco contato com eles. Portanto, nessas regiões espirituais densas dessa forma, não é qualquer animal que vai viver ali. Ok? Então, não é todo tipo de animal que você vai encontrar lá. E com uma outra questão ainda que eu nem quero abordar aqui, só vou falar assim, en passant, que nem todos os animais que a gente vê no plano espiritual, nessas regiões, são propriamente animais irracionais. São animais, mas não irracionais. Porque aqui na Terra nós temos os racionais e os irracionais. Sendo que os racionais somos nós, seres humanos, nós somos animais racionais, a nível, pelo menos, de corpo biológico. E nós vamos ter os animais irracionais, que são aqueles que não vai guardar uma inteligência, um pensamento, uma consciência correspondente com a nossa. Claro, e nem sentimentos, claro. Estas coisas neles estão em evolução, estão em desenvolvimento, estão em construção. Assim como nós, a humanidade, está construindo em si a angelitude. O grande problema é que a maioria de nós
queremos construir o demônio, o Satanás. Aí complica. Por isso a Terra, em termos de cultura, em termos de população, ser essa bagunça, essa balbardia, ou essa confusão, tanta violência, agressões, incompreensões, uns tentando levar vantagem sobre outros, se dar bem. Então não existe aquela ideia de conjunto, de fraternidade, solidariedade, ou aquelas ideias do Cristo. O Cristo e que Deus, nosso Pai, nos propõe a buscarmos e a viver. Porque nós queremos alimentar o mal que existe em nós. Aí, por isso, todo esse caos a gente pode observar nas sociedades humanas de uma forma geral. Bem, então, retornando aqui ao nosso tema, nós vamos ter esses 3 umbrais que começam no início da crosta e vai até uma certa altura, segundo alguns aí, até a estratosfera, por ali. E nesse último umbral é onde, nessa última região, dessa dimensão espiritual, que vai intermediar entre o último umbral e a próxima região espiritual que envolve a Terra, mais superior, vai situar a cidade do nosso lar. Então, na verdade, o nosso lar estaria mais ou menos aqui, porque ela fica partes no umbral fino e partes na espiritualidade superior. O André Luiz também vai colocar isso no livro Nosso Lar, nós vamos ter a oportunidade de ver isso lá. Inclusive, a conexão com as regiões superiores, essas dimensões espirituais superiores, é realizada através do Ministério da União Divina. Por isso que, inclusive, esse ministério tem este nome. Mas nós vamos ter a oportunidade de estudarmos isso, na medida que nós estamos avançando no estudo do livro. Ok? Bom, colocado isso, agora tem um assunto ainda mais complicado, que é os assuntos das dimensões internas, das dimensões espirituais internas do planeta. E elas também são habitadas, como já falei para vocês, desde o início. Bom, a espiritualidade superior vai designar essa região interna, ele vai colocar, dependendo do espírito que estiver trazendo o assunto, eles vão colocar isso em um pacote só, chamado umbral cavernoso. Cavernoso porque ele está no subsolo, onde alguns espíritos vão habitar as regiões de caverna, nessas regiões de subsolo que propiciem condições de lagos, nos fundos dos mares, de rios profundos, desse tipo de coisa assim, as regiões internas do planeta. Mas, na verdade, essas regiões internas espirituais, nós estamos falando de regiões espirituais internas do planeta, elas também são subdivididas. Quando essas regiões mais internas, nós chamamos elas de abismo ou trevas. Então, tem as regiões de trevas, ou seja, a gente poderia, naquela camada aqui, por exemplo, vamos voltar aqui no nessas regiões aqui, numa certa proporção aqui da camada da crosta até o manto, onde até atingir ali o manto, nós podemos chamar das regiões desse umbral cavernoso, que a espiritualidade designa, podemos dar esse nome. A partir aqui do manto, a certa altura aqui, nós podemos chamar das regiões trevosas. E o abismo é as regiões mais profundas aqui do manto, que vai quase tocar o núcleo externo do planeta. Então, portanto, essas regiões também internas, essas regiões espirituais, podem ser divididas também, podem ser categorizadas também. Dessas regiões mais profundas, nós não vamos falar aqui. É onde habitam aqueles seres mais voltados ao mal, estão mais cristalizados no mal. São seres assim que a gente não faz ideia de como são essas criaturas. Por exemplo, um Hitler da vida estava sob domínio e controle desses seres que habitam essas regiões mais profundas. Esse tipo de coisa assim. Mas nós não vamos abordar ou entrar nessa questão aqui, não. Nós vamos falar no máximo do umbral cavernoso, que são aquelas regiões de cavernas, de lagos, que mais próximos aí da crosta da Terra. Ok?
Bem, o grande problema todo, então aqui nós temos aquele gráfico dividido nessas. Aqui está, inclusive, as colocações do umbral, dentro da categorização que o Lúcio e o André Luiz fez junto à Eigorina. Então, esse aqui é um trabalho apresentado pelos espíritos Lúcio e André Luiz. Então, eles classificaram nessa categoria que nós vamos ver aqui com vocês agora, ok? Mas nem todos os espíritos classificam desta forma e veem desta forma, certo? Então vamos lá. O número 1 é o núcleo interno. Estão lembrados lá atrás que a gente apresentou para vocês? Então, ok. O número 2, essa parte aqui branca, é o núcleo externo. E o núcleo interno é então, o número 1 aqui essa parte menor aqui. Certo? O 3 aqui, que ele vai falar a crosta, é porque aqui foi dividida, como se fizesse um corte na Terra, fiz um corte assim na Terra, onde aqui seria a crosta aqui da Terra, apresentando essa camada mais interna. Então, daqui até aqui, ó, seria aquela região do manto que nós vimos lá, até na crosta propriamente dito. A crosta seria essa região aqui, ó. Tanto é que o 5 aqui, o 4 é o manto. É o manto. E o 5 aqui é a crosta propriamente dito, essa região externa da Terra, onde nós vivemos e existimos. Ok? Então, a partir da crosta vai vir a primeira região espiritual, que é o umbral grosso. O que eu falei para vocês? Umbral grosso. E que, segundo alguns, vai ser o umbral pedregoso. Essa é depois, começando dessa sexta região aqui até o oitavo aqui, essa região sétima aqui, que é esse intervalo aqui, é umbral médium. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês? Fiquei também na dúvida? Então é realmente esse nome mesmo, umbral médium. O oitavo aqui é o umbral fino, é onde está situado a camada a cidade nosso lar, onde está situada a cidade nosso lar. Então, a cidade do nosso lar está nessa região do umbral fino, atingindo ali a próxima região, que é aquela dimensão da arte e da cultura e da ciência, que é uma região mais superior. Então, espíritos sem aquela condição preparada, que a pessoa não trabalhou sobre si, não se desenvolveu, não vai alcançar essas regiões aqui. Certo? Bom, a próxima região, a 10ª aqui, nessa cor avermelhada aqui, é onde vai, é aquela região, aquela dimensão onde vai predominar, ou vai ser a região do amor fraterno universal. Então, é difícil chegar a essa região aqui, nem todo mundo alcança. A maioria de nós encarnados, até de espíritos, não alcança essas regiões. Só com trabalho mesmo de progresso, desenvolvimento, a gente espera que a Terra, entrando na nova era, nós venhamos a alcançar essas regiões espirituais superiores. Não que não existem pessoas vivendo, espíritos que já habitaram aqui na Terra, vivendo nessas regiões. Com certeza, sim. Um Chico Xavier, por exemplo, poderia vir parar numa colônia dessas aí, né, que habita, que situa nessas regiões. Mas daqui a um pouco a gente vai falar sobre isso. A 11ª região, que é a última aqui que vai ser apresentada, ela é aquela região onde vai habitar aqueles espíritos, aquelas pessoas que vão coordenar todo o processo, toda a vida planetária, onde vai designar, a escritura vai designar da dimensão das diretrizes do planeta. Então, são os coordenadores espirituais do planeta, dos países, dos povos, da cultura. Eles vivem nessa última região espiritual em relação ao planeta Terra. E aqui ela está explicando que isso aqui foi a representação da abóbada celeste. Mas a gente achava até desnecessário, porque às vezes confunde mais do que explica. Mas, enfim, colocou aí, ok. Entenderam isso, gente? Então,
Agora vem uma questão mais importante. Para onde vamos? E quem habita essas regiões? A gente já começamos a falar disso aí um pouco. Então, aqui nós estamos falando. Na última região aqui, são onde tem vivem os espíritos que vão trabalhar pelo progresso, pela evolução do planeta. São aqueles espíritos mais conscientes, que têm mais lucidez, que já tem todo um trabalho de progresso, desenvolvimento realizado sobre si. Então, esses espíritos não precisam mais reencarnar na nossa Terra. Não tem necessidade. Quando eles reencarnam aqui, é com missões muito especiais, muito específicas. Então, eles já não nascem mais no nosso planeta. Raramente, e sabe-se lá quantos milênios um ou outro vem e nasce aqui. Porque o Bezerra de Menezes atingiu uma evolução tal que ele não é necessário mais reencarnar aqui na Terra, igual a gente sabe. E ele pediu para mim, devido aos corações, o excesso de amor que ele tem, né? Ele pediu para continuar na Terra. Ele, por exemplo, se ele quisesse, ele já poderia estar lá. Nessa região, vivendo nessa região. Mas, geralmente, esses seres, igual o Bezerra, por exemplo, lógico que eles navegam nessas regiões todas, transitam nessas regiões todas aí, mas muitas vezes a gente encontra ele nas regiões umbralinas, ou até trevosas, ou abismais, procurando levar consolo, luz, auxílio aos corações que vivem nas regiões das trevas. No próprio Evangelho, Jesus vai falar dessas regiões, só que ele vai classificar as regiões umbralinas e abismais, as abismais de trevas. E onde vai falar que ali vai haver choro e ranger de dentes. É exatamente isso que ocorre nessas regiões, viu, gente? Bom, então, para onde que nós vamos? Aí alguns falam assim, todo mundo vai para regiões umbralinas. Isso ocorre porque nós não trabalhamos na edificação, na implantação do Evangelho em nossos corações. Ou seja, nós não nos evangelizamos. O que significa se evangelizar? É você trabalhar sobre si na superação dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E como nós vamos trabalhar? A nível emocional, a nível mental e a nível espiritual. Iniciando pelo trabalho no campo emocional, que está mais próximo de nós, está ao nosso alcance, que nós conseguimos perceber, conseguimos ver, conseguimos detectar. Depois, o próximo nível mais próximo a nós é o nosso nível mental. E o nível espiritual é o último, onde a gente vai trabalhar. Mas é ali que está o cerne da questão. É ali onde vai ocorrer o famoso religare das religiões, daquele conceito religioso, que a religião, no seu significado mais profundo, no seu significado superior, significa religare. Então, qual a religação é essa? É com Deus lá nas alturas, o nosso Criador? Não. É com essa centelha divina que nós temos dentro de nós. É esse o verdadeiro religare. Que na medida que eu vou me conectando com esse ser interno, que sou eu, conectando comigo mesmo, eu vou conectando também com o Pai que está nos céus. Isso é proporcional. Certo? Então, para vocês verem que a nossa caminhada é muito longa. Nós ainda vamos viver muitos milênios. Aliás, nós somos seres eternos. Nós jamais morreremos. Jamais deixaremos de existir. Começa por aí. Bom, então vamos falar aqui. Na medida para a gente poder ir para uma colônia, uma cidade espiritual de nível mais avançado, como o nosso lar, por exemplo, nós temos que trabalhar sobre nós. Porque em nosso lar é aquela cidade onde vai imperar, vai predominar a harmonia, o equilíbrio, a lucidez, os propósitos edificantes. Agora, se eu sou uma pessoa que adora uma fofoca, adora um mexerico, adora falar da vida dos outros, falar do ciclano, beltrano, como é que eu vou para nosso lar? E o pior, ter atitudes e ações negativas.
Então, nós não vamos conseguir alcançar essa cidade espiritual. Não há como. Para nós alcançarmos a cidade espiritual, nós temos que fazer um trabalho de autoconhecimento e de autotransformação. Porque nessa cidade, o egoísmo não pode predominar. Lá predomina é o bem comum, é o respeito pelo outro. Todo mundo lá, ninguém pisa na grama. Lá não tem uma plaquinha falando, não pisa na grama. Você já tem que saber viver dentro dessa condição. É aquilo que a Vicentina, na reunião da quinta-feira passada, estava falando. Já estava falando desse assunto. Então, gente, como que nós estamos dizendo? Todos os nossos estudos, eles se interconectam uns com os outros. Daí a importância de vocês acompanharem todos os nossos estudos. Porque a gente sempre está falando, os assuntos se correlacionam, se interligam e se interconectam. Nós estamos falando disso no estudo Vida da quinta-feira passada agora. É interessante, porque o objetivo comum de cada residente do nosso lar, além do crescimento, que envolve a bondade, o amor, o equilíbrio, a própria evolução consigo mesmo. Né? O trabalho que a gente realiza consigo. Então, ali, como você está lembrando, impera a solidariedade, a fraternidade, a compaixão, o respeito. Então, se eu não sei respeitar meu pai, minha mãe, meu irmão, se eu não sei respeitar meu filho, se eu não respeitar os outros colegas, como que eu vou parar em nosso lar? Não há como. Aquele ambiente vai ser desagradável para mim. Para início de conversa, no nosso lar não impera mentira. Não dá. Ali, se você for mentir, o outro vai olhar para você, vai ver que você está mentindo. E você vai ver que ele está te vendo que você está mentindo. Então, como que você vai conseguir conviver num ambiente deste? Nós já falamos isso em diversos dos nossos estudos aí anteriores. Uma vez eu li uma crônica, eu achei muito interessante, uma mensagem que eu achei bastante interessante, dizendo o seguinte, que o ideal para a gente atingir um piso melhor do qual nós estamos, seria aquele seguinte, quando eu estiver a sós, eu fazer tudo aquilo que eu faria na presença de alguém. Porque a gente tem aquela mania, não, na presença de alguém eu vou ser educadinho, eu não vou jogar papel no chão, eu não vou fazer isso, fazer aquilo. E quando está a sós, apronta, né? Assim, resumindo. Então, o ideal seria isto, entendeu? Porque quando você está só, você age da mesma forma como se estivesse de frente a alguém? Principalmente a alguém que você não tem... O problema todo é que isso não é parâmetro. Não é parâmetro. Porque nós botamos as garrinhas para fora com os outros sem outros. Existe aquilo que a própria psicanálise, a psicologia vai definir como vazamentos. Então, por mais que a gente tenta ser bonzinha, nossas garras, elas aparecem. Sai pelos dedos. Aparece. São os vazamentos. Isso vaza. O que nós somos, vaza. Por mais que nós tentamos esconder dos outros e até de nós mesmos. Porque nós, a humanidade, cada um de nós, somos um poço de mentiras. Nós mentimos até quando a gente tenta falar a verdade. Nós somos tremendamente mentirosos. Mentimos acerca de tudo. Sobre coisas que a gente não entende muito bem. Então eu não falo com o outro, olha, estou te falando isso, mas não entendo isso muito bem. A gente fala como se fosse doutor naquilo. Uma mentira. A hipocrisia é uma mentira. A gente vai na igreja, mas a gente, por exemplo, não implementa os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, sobre nós mesmos. A gente quer o ensinamento do Cristo sobre a cabeça dos outros, mas não sobre a própria cabeça. Então, nós não vivemos conforme os ensinamentos do Cristo. Passamos longe. Isso é apenas um ideal, apenas alguma coisa a gente ouvir o pastor ou o padre falando, ou na casa espírita, é muito bonito, muito legal, muito bacana, eu gosto disso. A gente vai na igreja com... É uma mentira a nossa frequência. Se a gente fosse honesto e verdadeiro, a gente nem iria às igrejas. Porque nós vamos frequentar lá tentando achar que estamos enganando a Deus. Nós estamos ali porque quando eu morrer, aí eu vou para o céu. Daí onde eu sempre estou falando nas nossas conversas que muita gente, quando abrir os olhos do lado de lá, vai ter um baita susto. Não vai encontrar aquilo que eles esperavam, vai encontrar isso aí que está atrás aí no nosso painel.
São essas regiões de complicações, de dificuldades. Porque na medida que nós não nos trabalhamos sobre nós mesmos, não mudamos, não crescemos, não nos edificamos dentro das bases do amor ou nas bases cristãs e evangélicas, nós vamos parar nessas regiões, nas situações mais diversas e mais complicadas. Então, o que ocorre geralmente no processo da morte do nosso corpo biológico? Geralmente, o espírito, o nosso ser, a nossa alma, entra num processo de sono. Mas isso não é algo que ocorre com todos e em todas as situações. Não é bem assim. Porque a desencarnação ela é tão variada de um para outro quanto o infinito. E quanto o próprio renascimento. Quando nós nascemos aqui, por exemplo, mesmo se os nossos pais tiver 10 filhos, pegar um casal, por exemplo, que tenha 10 filhos. Os 10 filhos ele conseguiu fazer nascer no mesmo mês dos anos sequenciais, na mesma hora. Mesmo assim, cada nascimento vai ser diferente, porque cada um é um filho, cada um é de um jeito. Cada um vai nascer num hospital, de repente, diferente. Então, assim, não existe um renascimento igual. Da mesma forma, também, a desencarnação ela vai variar aí ao infinito. Cada um tem uma história, cada um tem uma situação, cada um tem uma condição. Mas, de forma geral, às vezes os espíritos, nós passamos por aquele estado de sono, seja no momento da desencarnação, seja posteriormente ou em algum momento. A gente só não passa por esse estado de sono quando a pessoa já realizou todo um trabalho de conscientização de si mesmo, de autossuperação das suas sombras internas, já possui um grau mais edificado de trabalho sobre si, de conhecimento de si, aí não passa por esse processo de sono, porque a mente dele já está num patamar, numa categoria, num nível diferenciado. Então, o ser não adormece, ele passa consciente por tudo isso aí. Como diz, por exemplo, existem relatos que o Francisco de Assis, por exemplo, ele mesmo promoveu a sua própria desencarnação. Foi todo um processo consciente. Mas Francisco de Assis está muito longe de nós. Francisco de Assis. Francisco de Assis está aí nessa zona aí, ó, 10 ou 11 por aí. 10 ou 11. Eles são habitantes dessas regiões. Ok? Bom, então, nós, quando a gente desperta, a gente vai despertar num destes umbrais de acordo com a vida que nós tivemos. Ou seja, quanto mais bem nós fizemos, mais nós temos chance de ir para uma região mais melhor, uma região menos densa, menos complicada. Agora, vamos entender o bem. Que se nós formos analisar a nossa vida e fazer um peso colocar na balança o bem e o mal que nós praticamos ou fazemos ou deixamos de fazer, temos que lembrar o seguinte: o que é o mal para a espiritualidade? A espiritualidade vê como mal toda a ausência de bem. Então, eu estou aqui em casa agora, fazendo nada, tranquilo, estou fazendo bem ou mal. De acordo com a espiritualidade, estou fazendo mal, porque eu não estou praticando o bem. Porque o mal é a ausência do bem. Se eu não estou fazendo o bem, automaticamente eu estou fazendo o mal. Então, de onde nós viemos? Dessas regiões umbralinas. São poucos aqueles que vêm das colônias espirituais. Renasce a partir das colônias espirituais. Esses são as minorias. A maioria de nós estamos vindo dessas regiões mais complicadas. Um adendo aqui. Lembrando que como a Terra é um planeta de prova e expiação, logicamente seus habitantes têm que ter débito na área, né? Porque não justificaria os habitantes daqui serem pessoas super evoluídas, vamos supor, super em tudo, se o próprio planeta não é condizente com a vivência desses. O problema todo é que o planeta é resultante dos seus habitantes. Então, por que existem espíritos maus ao redor da Terra?
porque a maioria dos corações que vivem ao redor da Terra são... Olá, pessoal. Desculpa novamente, a nossa internet voltou a cair. Bom, nós estamos falando da quantidade de habitantes que a Terra tem hoje em torno de si, ou abriga em si. Hoje, em termos de almas, a Terra tem uma população, segundo as informações da espiritualidade amiga, em torno de 30 bilhões de almas, ou de corações, como queiram. Bom, desses 30 bilhões de espíritos ou de almas que habitam a Terra, encarnada, ou seja, vivendo no corpo físico, se encontram hoje, atualmente, em torno de 8 bilhões de almas. Portanto, a população da Terra está mais ou menos aí, da crosta planetária, está em torno de 8 bilhões de almas. Mas no planeta vive em torno de 30 bilhões de almas. Agora, é lógico que aí vai ter espíritos mais adiantados, espíritos menos adiantados e etc. e tal. Ok? Então, voltando a apresentar aí o nosso gráfico, que a gente estava conversando sobre ele. Portanto, a maioria desses habitantes, dessas almas ou desses espíritos, eles estão voltados para o mal. Daí a Terra ser um planeta de provas e expiações. Agora, na medida que nós formos caminhando para a regeneração, que a Terra foi adentrando nessa nova faixa de progresso, que é designada de regeneração, essas regiões densas, elas vão deixando de existir, sendo que na regeneração, as regiões trevosas, as regiões mais ínferas, abismais ou abissais, elas deixarão totalmente de existir. Provavelmente, o que vai existir em torno da Terra vai ser um único umbral, que é o umbral fino, que é o umbral mais fino. E na medida que a gente vai entrar em regeneração, a tendência desse umbral também é desaparecer. É o que alguns espíritos designam de reurbanização. Então, essas regiões elas estão passando por diversas revoluções, diversas mudanças. Porque o que constrói essas regiões é exatamente a mente humana. Tanto a mente dos espíritos encarnados, todos nós, quanto dos desencarnados. As vibrações mentais negativas, emocionais e mentais negativas, que vai gerar essas energias densas que vão se condensar em torno da Terra, criando esses ambientes espirituais complicados. Então, cada um de nós é responsável por estas regiões. Certo? Isso é deixado muito claro em todos os livros que a espiritualidade escreve a respeito desse assunto e desse contexto. Bem, então, continuando aqui o nosso tema, nós vamos ter aí um último slide desta apresentação de hoje, que nós gostaríamos de fazer com vocês. E nós temos um ônibus aí, esse ônibus está em viagem e nele nós vamos ter um ateu, um católico, um evangélico, um espírita e um médium. Esse ônibus vai sofrer um acidente e essas pessoas vão desencarnarem. Para onde elas irão? Para qual região que elas irão? Elas irão para uma cidade espiritual ou não? Tem um detalhe aqui ainda também, porque em todas essas regiões vai haver cidades espirituais. Então, voltando aqui o slide anterior, mesmo nas regiões umbralinas, vai ter aquelas cidades espirituais voltadas ao bem. Ali vão habitar aquelas pessoas que estão naquele esforço de auto-melhoria e também de auxiliar aqueles que habitam essas regiões, dar um auxílio mais direto. Aqueles já estão entrando nas linhas mentais do arrependimento, começando a despertar para as realidades espirituais da vida
e para as responsabilidades que eles têm, que nós temos diante da vida. Porque todos nós temos responsabilidades diante da vida, como hoje eu apresentei para vocês no início deste estudo, aquela mensagem de bom dia que eu vou repassar nesse final de semana aos meus contatos e os grupos do WhatsApp e nas redes espirituais, nas redes sociais. Exatamente dentro dessas linhas, que todos nós temos responsabilidades diante de Deus e diante da própria consciência, nesse quesito aí do nosso aperfeiçoamento, do nosso progresso. Então, nessas regiões, os espíritos aí não estão desamparados. Deus nunca desampara ninguém. Nós é que nos desamparamos, nos afastando de Deus ou recusando o auxílio e a ajuda que Deus nos estende ou direciona em nosso favor. E que muitas vezes a gente nem sabe ver. Então, por exemplo, um estudo desse é um auxílio que Deus está trazendo para nós. Mas nós, na maioria das vezes, não aceitamos. Muitos recusam. Ah, isso aí é besteira, eu vou perder meu tempo ficar ouvindo isso. Ou até fala com você. Ah, que isso, mano? Não tem tempo que eu ouvindo essas ladainhas, não, essas conversas. Tudo isso aí é bobagem. Tudo isso aí é besteira. É a influência das trevas. Aí é o mal agindo através dessas pessoas, tentando também nos arrastar ao mal. O grande problema é que a gente espera que o mal seja aquela coisa medonha, mas nem sempre, gente. A satisfação dos nossos prazeres, o nosso egoísmo é um mal. É um mal. Então, por exemplo, quando eu engano alguém, quando eu, na fila de supermercado, eu dou um jeito de furar a fila e chegar na frente no caixa, eu estou praticando o mal. Eu estou causando um desequilíbrio, um desajuste em relação às leis divinas. Então, não espere que o cara mal é aquele, o estrupador, é o corrupto que rouba milhões, é o assassino, é aquele que promove a guerra. Não. O mal está nos menores gestos, nas nossas menores posturas e comportamentos. Aquilo que a gente estava falando antes. O que é o mal? É a ausência do bem. Se a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso sentir não está dentro do bem, nós automaticamente estamos fazendo o mal. Pode falar. Lembrando que a contabilidade divina ela é muito ampla. Por isso que já se falava, a gente peca por pensamento, por atos, por atitudes, por várias situações, por negativismo, você vai negar aquilo que está acontecendo, a omissão. Assim, então é muito amplo, né? A contabilidade divina, tudo está contabilizado. Daí as nossas propostas no canal Reflexões Analíticas, porque a humanidade, os seres humanos, todos nós estamos necessitando urgentemente de realizarmos um trabalho sobre nós mesmos. E o nosso tempo está ficando cada vez menor, porque essa época de regeneração está cada vez mais próxima. Então, o nosso tempo está ficando curto. Não está dando para a gente ficar brincando, não. Pode falar assim. Lembrando que o conhecimento eu tenho, mas muita coisa eu não estou conta de fazer ainda, não. Porque senão tem impressão, como a gente sabe e está falando, a gente é o supra-sumo, entendeu? O que nós devemos fazer é aqueles esforços diários e constantes em colocar nas nossas vidas todos esses ensinamentos que a gente está passando, aprendendo e divulgando. Isso que é o fundamental e importante. Porque se eu não fizer esse esforço, se eu tiver isso aqui apenas como... Eu vou estar igual aquela pessoa que frequenta o terreiro de Umbanda ou a igreja, seja católica, evangélica, ou o templo espírita, a casa espírita, vou lá, ouço, mas não faço nada. Então, que a gente está indo nesses lugares, a gente ouvir, trazer aqueles ensinamentos, tentar vivenciar aqueles ensinamentos. Então, se eu não faço esses esforços, eu estou me complicando muito mais. Porque ai daquele que sabe e não faz. A sua responsabilidade é maior. Porque aquele que não sabe,
Se ele não sabe, ele vai fazer o quê? Ele não sabe, não tem conhecimento. Então, eu não posso cobrar do índio que está lá no meio da selva amazônica uma atitude, um comportamento de um homem que vive na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma das maiores cidades do país e do planeta. Porque o cara que vive em São Paulo, ele tem contato com todas as informações possíveis e inimagináveis, de todas as ordens e efetivo. Ele tem um celular que dá acesso ao Google, que fornece qualquer tipo de conhecimento que a pessoa queira, bom ou ruim, excelente ou péssimo. Aí eu vou ter que saber filtrar, vou saber, ter que ver, ponderar, corrigir, decidir, definir. Isso está em nossas mãos, nas mãos de cada um de nós. Queria falar alguma coisa, Cidinho? Falar que é aquilo que você sempre fala nos estudos, né? E a gente já estudou muito sobre isso. A gente transformar a informação em conhecimento. Daí que entra a história do pecado, né, contra o Espírito Santo, porque à medida que a gente já tem o conhecimento e faz as coisas errôneas, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Estamos piorando mais a situação, porque esse pecado não tem perdão. A gente pecou, não é porque não sabia, mas aí vai de uma escolha. Então, eu pequei porque eu escolhi aquele caminho, aquela postura, aquela comportamento, etc. Queira eu ou não, tente eu justificar ou não, mas isso foi originado de uma escolha, de um comportamento que eu tive. Bom, então voltando aqui ao nosso tema, do ateu, do católico, do evangélico, do espírita e do médium, as regiões que eles vão parar vai depender da sua situação, da sua postura de vida, da sua atitude, do seu comportamento, etc. Porque, para Deus, pouco importa se a pessoa é ateu, se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é médium, ou o que for, se ele é um índio, se ele, para Deus, não interessa. Interessa aquilo que de fato nós somos e de fato com aquilo que nós vivemos. Então, se o ateu é uma boa pessoa que praticou o bem, que auxiliou, então na sua vida predomina isso, logicamente essa pessoa quando morrer, ela vai ser auxiliada, ela vai receber amparo, ela vai receber ajuda. Agora, ser ajudado, aceitar ser ajudado, aceitar ser auxiliado, vai depender de cada um. De cada um, independente de quem seja a pessoa. Se a pessoa pratica o bem, faz o bem, auxilia, ajuda, viveu uma vida de dignidade de cristã, mesmo que ela nunca foi na igreja, ela vai receber todo o auxílio e todo o amparo. Se ela vai aceitar ou não, já depende dela, corre por conta dela. Mas uma pessoa dentro dessas linhas, geralmente para ouvir o outro, para prestar atenção no outro. Agora, se a pessoa foi aquele ateu radical que ensinou que a morte não existe, que desviou pessoas, confundiu pessoas, então ele se complicou, porque ele feriu a lei divina e ele arrastou atrás de si outras pessoas. Então trouxe muito prejuízos. Aí, mesmo que essa pessoa receba ajuda, ela não vai acreditar, ela não vai aceitar aquilo. É a situação de muita gente no mundo espiritual. Essa história aí que você está falando do acidente, com várias pessoas de vários tipos de seita, de religião, de conduta de vida, ele fazendo lembrar daquela passagem do Evangelho do bom samaritano. Exatamente. Jesus demonstra isso aí nessa passagem que você está lembrando ali, que está no Evangelho, em relação ao bom samaritano, que é exatamente isso aí. E cada uma dessas pessoas, gente, eles vão para lugares de conformidade com aquilo que fizeram, com aquilo que são durante a vida. Então não importa se eu seja católico, se eu seja evangélico, se eu seja espírita, se eu seja médium ou se eu seja um ateu. Seja rico, pobre, preto, rico, branco, pobre, não interessa raça, sexo, inteligente, cor, inteligente. Nada disso. Nada importa. Importa o bem que eu pratiquei, que eu fiz. Se eu sou aquele religioso, católico ou evangélico ou espírita, que vai nos lugares, mas apenas ouvir, não pratiquei nada, chegar na porta e já fazia tudo errado, muitas vezes fui lá aparecer a minha joia,
os meus coisas, ou vou lá na esperança de que, pelo fato simples de eu frequentar esses ambientes, eu vou para o céu, eu vou me complicar, vou me ver em situações complicadas. Então, eu auxiliei os outros, eu compartilhei, eu fiz o bem, que hoje a gente pode fazer o bem de diversas formas. Ensinando, instruindo, falando, ajudando, em diversas, milhões de maneiras infinitas de se fazer o bem. Agora, também, da mesma forma, também de fazer o mal. Se eu sou uma pessoa voltada para mim, egoísta, só penso em mim mesmo, ou quando eu faço o bem, e eu faço com a intenção de ser elogiado, de receber apoio, de receber aplauso, de aparecer no meio social, ou de ter o desconto no meu imposto de renda. Então, aquilo que Jesus já nos fala, já recebeu o seu galardão, já está quites e pago diante da lei. E eu não vou conseguir me ver em uma situação feliz quando eu retornar para o mundo espiritual. Agora, Deus está sempre tentando nos auxiliar e nos ajudar. O grande problema é eu me abrir e aceitar o auxílio que Deus nos dá, que Deus nos proporciona. Então, nesse sentido, as religiões estão pecando muito, cometendo muitos pecados, porque elas estão ensinando os seus profitentes, trazendo ideias erradas, ideias equivocadas, ideias totalmente distorcidas. E as pessoas estão chegando no plano espiritual sem nenhum preparo, sem nenhuma condição. Chega lá esperando encontrar um purgatório, um céu ou um inferno. E todo mundo quer ir para o céu. Se você pegar o Hitler aí, o pior bandido, a pior espécie, perguntar para o Lula, Bolsonaro e companhia limitada, eles vão falar que vão para o céu. Eles querem ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, até o capeta quer ir para o céu. Agora, no céu, não entra sem merecer, sem trabalho, sem suor, sem edificação, sem construção edificantes. As construções que a gente sempre está falando na verticalidade da vida. Não há como. E o médium? Depende do que ele fez. Se foi aquele médium, como popularmente fala, de macumba, que fez serviço para desmanchar casamento alheios, ou para promover casamento fulano e ciclano, para levar dinheiro, amarrou boca de bicho e tal, esses serviços, infelizmente, infelizes e distorcidos, usando animais, matando, etc., com certeza a região dele nem é nos umbrais externos, vai ser no umbral interno, que é as regiões internas do mundo espiritual, que está nas dimensões internas do planeta físico. Mais complicado. Os danos e prejuízos que essas pessoas fazem são imensos. Agora, se ele foi aquele médium que auxiliou os outros, praticou a caridade, auxiliou espíritos que não tinham perdidos, inconscientes, no estado de sono, ajudou eles a acordarem, a reverem suas posturas, as suas atitudes, logicamente que ele fez o bem, fez a caridade, aí vai ser auxiliado e vai ser ajudado. E ainda, gente, tem um outro detalhe aqui que nós gostaríamos de trazer para vocês. E até estava esquecendo também, mas é muito importante. Que é o seguinte, na região, além dessas regiões umbralinas e etc., espirituais, existe vagando pela crosta do planeta Terra, aqui entre nós, muitos desencarnados. Muitas pessoas vivendo na dimensão espiritual, mas no nosso meio. Porque são aquelas pessoas que não fizeram tanto bem nem tanto mal assim. Então, estão ali, em cima do muro. Não fizeram grandes prejuízos, mas também não fizeram grande bem. Então, quando elas acordam no mundo espiritual, elas geralmente acordam por aqui mesmo e ficam aí sem saberes para onde vai. E também são aquelas pessoas também muito voltadas às satisfações, aos prazeres materiais. Inclusive, todas essas regiões difíceis e complicadas, umbralinas como trevosas, eles também vêm na crosta para interferir na vida dos encarnados e também para viver no nosso meio, aproveitando daquilo que a gente lhes propicia, em termos de prazeres e em termos de satisfação
de todas as ordens, seja no âmbito dos status sociais, das riquezas, dos prazeres sexuais, ou seja, de todas as satisfações dentro desse aspecto horizontal da vida, principalmente naquelas linhas lá tem até um livro aí, do Momo, daquelas linhas do Momo ali, daquelas satisfações mais complicadas, né? Da gula, de todos esses prazeres relativos aí que a vida proporciona. Seja... Bom, enfim, acho que vocês entenderam aí. Então, é realmente complicado. E nós estamos sob essa influenciação da mesma forma também como nós influenciamos eles. Então, o que existe é uma estreita relação de sintonia entre nós e eles. Ou seja, interesses comuns de satisfações. Então, por exemplo, se eu gosto de ir para o barzinho, beber uma cervejinha, aproveitar aquele ambiente ali, me divertir, me alegrar, um espírito iluminado não vai estar comigo ali, gente. Concorda? E nem eu vou atrair esse tipo de companhia, porque isso não é algo que lhe interessa ou que lhe satisfaz. O espírito iluminado está em busca do desenvolvimento de si mesmo, da sua conscientização, do seu amadurecimento, do seu aperfeiçoamento. Então, quem vai estar comigo aí no plano espiritual me acompanhando no barzinho? São aqueles espíritos que têm satisfação nesta área. E geralmente esses espíritos não estão preocupados, assim como as pessoas. Se você for lá no barzinho, se eu for lá para um barzinho e começar a ensinar isso lá, o que eles vão fazer comigo? Jogar pedra, me escorraçar de lá, me mandar caçar meu rumo e subir. Mas não tem esse interesse. Eles não estão querendo saber dessas coisas. Eles querem aproveitar a vida nas suas satisfações materiais. Portanto, todos os espíritos que vivem nessa faixa vão encontrar em mim uma referência, em mim uma correspondência de interesses e de gostos, de desejos, de pensamento. Então, as minhas companhias são deste quilate, são deste terror. Não há como. Não há como. Certo? Então, tem isso ainda também. Nós estamos o tempo todo, não tem ninguém sozinho no mundo. Ninguém. Ninguém está sozinho no mundo. Paulo mesmo já falava isso na sua carta, não sei se é aos Romanos ou aos Coríntios, uma de suas cartas ele falava isso, que todos nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são estas? São aquelas que nos acompanham a partir dos planos invisíveis. Então, a partir dos nossos olhos, a gente não vê, não percebe, mas eles não deixam de estar nos acompanhando. Bom, para finalizar esse estudo, gostaria de apresentar aqui para vocês o seguinte. Nós andamos fazendo uma pesquisa de livros para ir apresentar como referência para vocês ou para aqueles que quiserem ter mais alguma informação a mais. Como eu falei, são assuntos bastante complexos, que envolvem bastante coisas. Aqui nós trouxemos algumas informações gerais para dar para vocês aí uma ideia, uma noção da nossa situação e do que seja essas regiões que a gente designa de umbralinas. Então, nós gostaríamos de citar aí para vocês, de todos os livros que nós vimos, tem vários livros aí nessa área, mas nem todos nós não gostamos, não. Nós separamos 3 livros que a gente achou assim, melhor. Então, tem este primeiro aí, da Mônica Aguieira, Nas Trilhas do Umbral. Infelizmente, eu não li o livro todo. Eu li só uns 2 ou 3 capítulos. Nesses capítulos, assim, achei o livro assim, interessante, eu indicaria. Onde vai contar algumas histórias aí de um resgate nessas zonas umbralinas. Ele mesmo vai trazer algumas informações a respeito do umbral, inclusive coisas que a gente falou aqui, comentou aqui com vocês. Então, eu indicaria esse livro. Tem esse aí, Uma Escolha do Umbral, esse nós lemos um pouco mais. Até onde nós lemos também, não vimos assim, muita coisa assim que seríamos contra. Ele é mais um romance.
Ele é um romance que vai contar a história de uma família, de uma condessa lá atrás. Eu não li o livro todo, então todos esses 2 livros eu não li todo. Então eu não posso falar assim para vocês se o livro é ótimo ou não. Eu dei uma olhada neles, dei uma percorrida, achei interessante. Inclusive, nesse livro mesmo, Uma Escolha do Umbral, ele vai contar lá a história daquelas pessoas que acordam no plano espiritual sem ter noção de que morreram, ou seja, já não habitam mais a dimensão física. Ele vai contar esse lado. E vai contar também que essas pessoas vão promover os processos de vingança. Isso, infelizmente, tem demais da conta aí, é o mais comum. Muito comum isso, que é complicado, e em função do nosso baixo nível de ser e de existir que nós estamos e vivemos nele. Bom, desses livros todos que nós achamos mais interessantes e gostaríamos de compartilhar com vocês, é este aqui. Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Ele foi publicado pela casa editora O Clarim. Ele é coordenado pelo espírito Caibar Schuchel e apresentado por Abel Glasser e Adriana Glasser, que é a filha do Abel. Bom, esse livro ele é um livro mais técnico, que vai, inclusive, até definir as regiões do umbral lá, em umbral cavernoso, como eu falei para vocês, umbral pedregoso, umbral denso e umbral nebuloso. Então, umbral nebuloso corresponde ao umbral fino, que é a última camada a partir da crosta terrestre. É a última camada. Ou o primeiro umbral a partir das dimensões espirituais superiores. É aquele umbral que é chamado de fino, onde impera, é a região que impera névoa, neblina, e o sol vem aparecer ali, ser um pouco mais visível, como eu falei para vocês. Inclusive, até que esqueci de dar esses detalhes, nós estamos dando a mais aqui. É uma região, por isso que é chamado de nebuloso, onde impera as neblinas. E é onde o André Luiz, ao que tudo indica, foi parar, foi exatamente nesse umbral nebuloso, ou fino. Aí nós vamos ter um umbral denso, que vai ser um umbral intermediário. Vamos ter um umbral pedregoso, que vai estar mais próximo da crosta, e um umbral cavernoso, que vai estar abaixo da crosta. E ele não vai tratar das regiões abissais e trevosas, ele não considera isso. Engloba tudo isso no umbral cavernoso, mas existem diferenças. E ele vai trazer também relatos dos habitantes que vai habitar cada um desses umbrais. Então, os acumuladores de riqueza, os abusadores do sexo, até inclusive da alimentação, os desonestos, os suicidas inconscientes. Aí é uma diferença entre suicida inconsciente e suicida consciente. Há uma diferença entre eles. Os ateus geralmente vão aparecer nesse umbral nebuloso. E os abusadores da beleza física. Aqui, logicamente, aqueles ateus que não trouxeram grandes prejuízos aos outros. Mas se a pessoa foi ateu e prejudicou o outro, ele vai cair num umbral mais complicado. Então é bastante interessante. Aqui no umbral denso vai aparecer os ministros religiosos, aqueles que pregam a religião para os outros, mas não aplicam a si mesmos, né? Os falsários, os egoístas, os ricos, os molestadores, os violentos. Então, um livro assim, bastante interessante. No umbral pedregoso, que é mais próximo da crosta, vão aparecer os maldosos, aquelas pessoas que têm maldade, aqueles que traz prejuízo à sociedade, aos outros, aqueles que fazem feitiçaria. Você lembra dos médios lá de Macumba? Mais ou menos por aí que eles vão. Os materialistas e os suicidas conscientes. E no umbral cavernoso, que está já no abismo, aí os alienados, os loucos, os assassinos, os abusadores do poder econômico. Então, está tudo nesse umbral mais complicado, já nas regiões abissais. Então, um livro bastante interessante. Nós temos alguns senões assim, que ele colocou, que a gente não gostou muito. Nós temos algumas coisas assim que a gente
assim, ele não concorda totalmente com ele, não. A gente diverge. Por exemplo, ele vai falar aqui, um exemplo desse. O umbral não é o inferno. Tá, realmente, se for olhar nesse sentido, não é basicamente o inferno como é dito pelas igrejas. Então, os umbrais, em relação, por exemplo, aos ensinamentos católicos, ele tem uma certa correspondência com o purgatório, uma certa visão do purgatório. Obviamente que nessas regiões não vai ficar nenhum espírito indefinidamente, para sempre. Então, porque não existe essa condenação eterna. Por isso que ele vai dizer que o umbral não é o inferno. É um ambiente, não é um inferno, um ambiente subterrâneo. Aqui eu não entendi muito, porque existe o umbral em ambientes subterrâneos também, inclusive das trevas. Apesar de a gente designa mais umbral, que ele vai falar aqui de umbral externo, ou seja, a partir da crosta da terra para cima. É habitado pelos desencarnados em completa bagunça, além de permeado de sofrimentos infligidos por criaturas diabólicas, onde se passará o restante da eternidade. Então, essa frase aqui, por exemplo, a gente assim, não está legal, não está boa. Está deixando muito a desejar. Primeiro, porque nessas regiões, mesmo umbralinas, existem aquelas criaturas, aquelas pessoas que vão dominar outras, que vão infligir castigos, torturas, em processos de vingança e por diversos motivos e razões. Então, isto existe. Então, essa frase dele ficou esquisita. É uma região de sofrimento e pode ser até infligidas por outras também, mas nem sempre. Às vezes ocorre de você parar. O André Luiz, por exemplo, ele sofreu um infligimento infligido por outros, mas não dessas criaturas que tinham esse lado, vamos dizer, diabólico, esse lado de maldade de conseguir controlar e dominar os outros e escravizar os outros. Porque tudo isso aí existe nessas regiões que a gente nem tratou disso. Que são assuntos complicados, são assim assuntos complexos a gente tratar e falar a respeito. E também longo. A gente for falar sobre tudo isso, também vai dizer, trata-se de um lugar mais sombrio que as colônias espirituais, ou as cidades espirituais. Ok, aí está certo. Mas não se cuida de um local de tortura proposital de espíritos, conduzidas por outros espíritos designados para isso. Bom, os espíritos que fazem esse tipo de atividade ou promovem esse tipo de ação, de comportamento nessas regiões, com certeza eles não foram designados para isso. Eles assumem, se autoassumem esses papéis, porque eles se veem tendo o poder e a situação de infringir essas situações, essas condições aos outros. Então, eles veem que têm o poder, eles exercem esse poder. Então, essa frase aí também não está legal, isso aí não é bem exatamente isso, teria que ser melhor trabalhado. Então, esse livro tem alguns senões, mas, de uma forma geral, ele traz bastante informações, bastante esclarecimentos, e é por isso que a gente indica. Nesse sentido, foi um dos livros que a gente viu mais coisas. E aqui no final, inclusive, ele vai trazer relatos dentro do capítulo de Doutrina Espírita, ele vai trazer os relatos do próprio André Luiz, também do espírito Caibar Schutel e do espírito Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de Suicida, e também até passagem de Allan Kardec abordando essas questões umbralinas, essas questões, essas regiões complicadas e trevosas. Por isso, nós indicamos esse livro, apesar de um ou outro senão que encontramos na leitura do mesmo. Mas o tempo que está avançado não dá para a gente tratar de todos os senões. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários essas colocações, a gente faz um estudo específico disso, apontando essas questões aí do livro e tratando disso. Ok? Se houver aí bastante comentários e bastante pessoas, é só dar alguém postar e deixar o like aí, dando um like no comentário, que a gente
promove um estudo desse aí mais especificamente, tá certo? Bom, gente, a gente agradece aí a vocês, esperamos que o tema de hoje tenha sido bastante significativo, trazido bastante informações aí para vocês, ajudando vocês aí a entender um pouco mais esta condição toda, essa situação toda, nossa e desses irmãos, ou, enfim, da nossa vida de uma forma mais ampla. E que possa também auxiliar quando vocês forem ler o livro Nosso Lar, e até outros livros do André Luiz, que vai tratar do assunto. A gente tem dado aí elementos para vocês ampliarem a visão, o entendimento e a compreensão do tema. A gente espera ter alcançado o nosso propósito, o nosso objetivo, que é exatamente esse de auxiliar principalmente aqueles que estão lendo o livro Nosso Lar a entender, a compreender ali os relatos do André Luiz, principalmente no primeiro capítulo, nas zonas inferiores, e no capítulo 12, onde vai falar especificamente do umbral. No corredor do livro ele faz algumas outras referências também a essas regiões. Então a gente espera que quando vocês estiverem lendo, vocês tenham aí uma noção e uma melhor compreensão, consiga ver e perceber o que ele está apresentando. Ele apresenta muitas coisas. E olha que ele não apresentou tudo. Ele não mostrou, ele não falou abertamente de tudo. Mas, para um bom leitor e a pessoa que tem já uma prévia informação, um prévio conhecimento, vai entender bem o que ele está falando ali, que está apresentando ali, inclusive de alerta para nós. Então, fica aqui, no finalizarmos essas reflexões, que isso sirva para nós de alerta, para a gente começar a pensar e a ponderar as nossas vidas, as nossas atitudes e comportamentos, o que a gente busca, o que a gente quer, o que a gente espera da vida, o que nós estamos fazendo conosco mesmos. Porque, no final, este é o propósito do nosso canal, trazer elucidação, fornecer material para as pessoas pensar, refletir e fazer uma reavaliação da própria vida. Ok? Esperamos ter ajudado aí, contribuído. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Santinho? Não, tranquilo. Ok? Tranquilo? Bom, então vamos lá agradecer a Deus por todas essas oportunidades. Deus, Pai de infinita bondade. Jesus, nosso mestre e orientador maior. Nesses instantes, ao finalizarmos mais este estudo, trazendo essas reflexões importantíssimas para a vida de cada um de nós, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, primeiramente por todas as bênçãos que temos recebido e, em seguida, agradecer o amparo, o auxílio que tivemos no decorrer desta apresentação. E, ao chegarmos ao término deste estudo, gostaríamos de agradecer pelo apoio, pelo auxílio, e pela presença dos corações amigos, tanto no plano físico quanto nos planos espirituais da vida. Obrigado por tudo. E lembrando, Senhor, daqueles que virão a nos ouvir, a nos assistir, rogamos as tuas bênçãos em favor deles, que esses conhecimentos possam lhes auxiliar na sua jornada em busca do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento. Te pedimos ainda abençoar todos aqueles que estão inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas e lembrando, Senhor, os nossos irmãos, de todos aqueles que habitam essas regiões mais difíceis e complexas, que a tua luz envolva todos nós e envolva aqueles que particularmente aqui mencionamos, particularmente os autores dos livros que aqui apresentamos. Abençoe todos esses corações e distendei as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade e de todos nós. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Deixo aqui os nossos agradecimentos a todos vocês e até a